As consortes femininas do imperador, as concubinas, no coração da antiga China, enterradas sob o peso de milênios, guardam um mistério que tem assombrado os sonhos de exploradores, historiadores e arqueólogos por séculos. Um túmulo selado por milhares de anos encerra os segredos de uma dinastia que moldou um império, o legado de um imperador cujo nome ainda ressoa nos anais da história. Enquanto o mundo prende a respiração coletivamente, cientistas de todo o globo embarcaram em uma missão para desvendar os mistérios dessa maravilha subterrânea. Mas o que está dentro do túmulo do primeiro imperador chinês, e por que ele permaneceu oculto do mundo por tanto tempo? Junte-se a nós enquanto desvendamos como os cientistas finalmente abriram o túmulo do primeiro imperador chinês que estava selado há milhares de anos. O exército de terracota de Qin Shi Huang, um líder visionário e de pensamento avançado, deixou uma marca indelével na antiga China. Sob seu governo, o outrora fragmentado estado de Qin transformou-se em um império poderoso e próspero. Seu reinado, que durou de 220 a 210 a.C., testemunhou uma série de realizações e inovações notáveis. É essencial reconhecer que, junto com esses feitos, houve instâncias de destruição e opressão. As ações infames de Qin Shi Huang, como a queima de livros e o enterro de estudiosos, despertaram medo e ressentimento entre a população. Esse governo severo levou a revoltas e rebeliões contra sua autoridade. Finalmente, sua vida chegou ao fim durante uma inspeção rotineira em 210 a.C. Um dos legados mais intrigantes e enigmáticos que ele deixou foi seu mausoléu, conhecido como o Mausoléu do primeiro imperador Qin. Esta notável estrutura permaneceu oculta por milhares de anos, com seus segredos guardados até o século XX. A história de sua descoberta começou humildemente, quando agricultores locais tentavam escavar um poço de água em 1974. Mal sabiam eles que seu empreendimento ordinário logo evoluiria para uma sensação global e um local de extrema importância arqueológica. Ying, um residente da vila de Yang, tornou-se o pioneiro involuntário quando ele e seus companheiros de trabalho cavaram mais fundo nas profundezas da terra. Suas pás e picaretas desenterraram vários fragmentos de terracota, cuja verdadeira importância inicialmente estava envolta em mistério. Sem perceber o valor de sua descoberta, os agricultores relataram fielmente seu achado às autoridades locais. A notícia dessa descoberta notável se espalhou rapidamente, capturando a atenção dos arqueólogos chineses. Expedições preliminares foram despachadas para investigar o local, revelando gradualmente a escala inicial e a importância potencial da descoberta. Não demorou muito para que escavações sistemáticas, conduzidas sob a orientação do Instituto Arqueológico de Shaanxi, começassem em grande escala. O que os especialistas encontraram os deixou maravilhados. Um vasto complexo subterrâneo abrigando um exército inteiro de soldados, cavalos e carruagens de terracota em tamanho real, meticulosamente dispostos como se estivessem prontos para uma batalha eterna. Essa descoberta impressionante ficaria conhecida como o Exército de Terracota, um tesouro arqueológico que não apenas mostrava a ambição de Qin Shi Huang, mas também iluminava um capítulo fascinante da história antiga chinesa. O reinado de Qin Shi Huang e seu legado, uma figura proeminente na história chinesa, exerceu um imenso poder durante seu reinado. Nascido aproximadamente em 259 a.C. no estado de Zhao, onde seu pai foi mantido cativo, Qin Shi Huang ascendeu ao trono com apenas 13 anos de idade. Desde cedo, ele exibiu uma determinação extraordinária e um talento para a conquista. Este jovem imperador não estava sozinho em sua busca por domínio. Ele tinha um brilhante conselheiro chamado Lu Buvei, que desempenhou um papel crucial ao ajudá-lo a solidificar sua autoridade e expandir seu reino. Além disso, seu general de confiança, Wang Jian, liderou habilmente suas forças para triunfar sobre os adversários, empregando uma combinação de diplomacia, engano e puro poder militar. Qin Shi Huang sistematicamente subjugou os outros 6 estados em guerra, começando com An em 230 a.C. e concluindo com Qi em 221 a.C. Isso marcou a unificação da China sob seu governo, e ele se proclamou seu primeiro imperador. As aspirações de Qin Shi Huang transcendiam a mera governança. Ele visava fortalecer e aumentar a grandiosidade de seu império. Para esse fim, ele iniciou uma série de reformas e projetos. Ele padronizou o sistema de escrita, a moeda, os pesos, as medidas e as leis, promovendo a eficiência administrativa. Uma vasta rede de estradas e canais foi construída para interconectar diversas regiões, fomentando o comércio e a comunicação. Ele comissionou a construção da Grande Muralha,
uma barreira formidável que se estende por milhares de quilômetros ao longo da fronteira norte para proteger contra invasores nômades. Ainda assim, Qin Shi Huang não era movido apenas pelo desejo de poder territorial. Ele nutria uma fascinação pelo desconhecido e pelo enigmático. Lançando expedições ousadas, ele procurou explorar e mapear as terras inexploradas além de suas fronteiras. Sua busca pela imortalidade tornou-se uma obsessão duradoura. A individualidade dos soldados de Qin Shi Huang, a dinastia Qin conhecida por sua crueldade inflexível e adesão inabalável aos estritos princípios legalistas, fez história sob o governo de seu primeiro imperador. Durante seu reinado, ele iniciou uma série de medidas extraordinárias, como o infame ato de queimar livros e o enterro impiedoso de estudiosos confucionistas vivos. Dado esse cenário sombrio, não parece inteiramente fora de caráter entreter a ideia de que ele poderia ter recorrido à execução de trabalhadores para proteger os segredos de seu grandioso mausoléu. Uma das descobertas mais cativantes e impressionantes dentro deste monumental mausoléu é, sem dúvida, o Exército de Terracota. Ele se destaca como uma maravilha arqueológica incomparável, solidificando seu lugar nos anais da história como uma das descobertas mais surpreendentes do século XX. A magnitude do Exército de Terracota é simplesmente impressionante, compreendendo um conjunto assombroso de mais de 8.000 soldados em tamanho real, 130 magníficas carruagens, 520 esplêndidos cavalos e 150 valentes cavalos de cavalaria. Estas notáveis figuras estão espalhadas por 3 fossos distintos dentro da vasta extensão do mausoléu. Cada figura foi meticulosamente posicionada de acordo com seu papel e posição exatos dentro da formação, resultando em uma representação notavelmente precisa de um grande exército preparado e pronto, como se aguardasse a emissão iminente das ordens estratégicas de seu comandante. O que deixa tanto os visitantes quanto os historiadores completamente cativados é a inconfundível individualidade gravada nas faces de cada soldado de terracota. Nenhuma dessas impressionantes estátuas é idêntica à outra. Cada soldado possui uma variedade única de características faciais, expressões, penteados e vestimentas. Essa dedicação inflexível aos detalhes serve como um vislumbre tentador das habilidades ilimitadas dos antigos artesãos chineses que emprestaram suas mãos para criar essas figuras extraordinárias. Isso também sugere a existência de um sistema de produção surpreendentemente eficiente para essas maravilhas de terracota. Acredita-se que a criação desses soldados notáveis seguiu uma espécie de linha de montagem. Vários artesãos especializados criavam partes específicas do corpo, com sua expertise aperfeiçoada. Esses componentes individuais, como peças de um grande quebra-cabeça, eram então habilmente montados nas imponentes estátuas. O toque pessoal não foi esquecido. Após a montagem, cada um desses guerreiros de terracota recebia suas próprias características faciais únicas e intrincadas, imbuindo-os com um caráter distinto que os diferenciava uns dos outros. O enigma do mausoléu de Qin Shi Huang, a descoberta do antigo mausoléu juntamente com seu intrigante conteúdo, desencadeou um profundo surto de interesse na rica história da China e no cativante campo da arqueologia. Estudiosos e entusiastas de todos os cantos do mundo se dirigiram ansiosamente à cidade de Xi'an, impulsionados por um desejo insaciável de desvendar os segredos ocultos sob a superfície da Terra. Essa fascinação mundial, por sua vez, deu nova vida à economia local. O turismo floresceu à medida que os visitantes acorriam a este sítio histórico, transformando a região em um centro efervescente de exploração cultural. Reconhecendo a monumental importância cultural e histórica do mausoléu, o governo chinês rapidamente investiu em sua preservação, apresentando-o como um testemunho da grandiosidade do legado antigo da China. Em 1987, este complexo extraordinário, compreendendo o mausoléu e o renomado Exército de Terracota, recebeu a prestigiosa designação de Patrimônio Mundial da Unesco. Esta distinção firmemente estabeleceu seu status como uma das mais surpreendentes maravilhas arqueológicas que o mundo já testemunhou. Mas e quanto à misteriosa teoria que assombra a história da construção do mausoléu? Ela sugere uma narrativa arrepiante. Mais de 700.000 indivíduos foram conscritos para o serviço e, subsequentemente, encontraram sua morte prematura para salvaguardar os segredos enigmáticos que envolviam o mausoléu. Antes de nos aprofundarmos nas intricadas nuances dessa teoria perturbadora, é crucial compreender a enorme escala e a audaciosa ambição que sustentaram o projeto do mausoléu. Abrangendo uma colossal extensão de mais de 56 km², o mausoléu representava um empreendimento monumental, que se acredita ter levado várias décadas para ser concluído. A magnitude de tal empreendimento exigiu os esforços concertados de milhares de trabalhadores, artesãos,
engenheiros e artífices. Além disso, as câmaras internas do mausoléu e o renomado exército de terracota foram intricadamente projetados e meticulosamente elaborados, sublinhando a imensa dedicação e habilidade investidas em sua criação. Dada a enorme dimensão e complexidade deste mausoléu monumental, a noção de 700 mil conscritos não parece mais implausível. Registros históricos, incluindo os escritos do grande historiador Sima Qian, oferecem evidências substanciais de que um número tão vasto de trabalhadores foi, de fato, não apenas recrutado, mas conscrito para este esforço hercúleo de construção. Por que um governante iria a grandes distâncias para suprimir as vozes de centenas de milhares de pessoas? O mausoléu do imperador Qin não era apenas um túmulo. Ele representava um reino subterrâneo de seu domínio poderoso e do universo que ele forjou. Esta grande visão sem dúvida abrigava segredos de Estado, técnicas pioneiras e tesouros de imensa importância que o imperador desejava manter ocultos. Além disso, nas crenças antigas chinesas, o conceito de uma vida após a morte tinha uma importância profunda. Salvaguardar a jornada de alguém para o outro mundo desempenhava um papel crucial. Proteger a santidade e a segurança do túmulo era primordial para o imperador, pois qualquer vazamento potencial de informações ou revelação dos segredos do mausoléu poderia ameaçar sua passagem para a vida após a morte e a perpetuação de seu legado. A ideia de orquestrar execuções em massa para manter o segredo é, de fato, assustadora. Mas é viável? Céticos dessa teoria argumentam que a exterminação coordenada de 700 mil indivíduos teria sido um pesadelo logístico, inevitavelmente causando grande comoção e inquietação. Um ato de violência tão enorme não poderia ter permanecido oculto por muito tempo. Registros históricos e achados arqueológicos deveriam atestar isso. Os proponentes da teoria sugerem uma perspectiva alternativa. Eles propõem que essas execuções em massa podem ter ocorrido sistematicamente ao longo de um período prolongado. Supõe-se que grupos de trabalhadores envolvidos na construção de seções específicas do mausoléu poderiam ter sido discretamente rotacionados e silenciados ao longo do tempo. Essa abordagem sistemática resultaria no número impressionante mencionado. Carruagens de bronze da vida após a morte. As origens do exército de terracota estão intrinsecamente ligadas às convicções espirituais e à incansável busca do imperador Qin Shi Huang pela imortalidade. O imperador Qin Shi Huang, que reinou com autoridade inabalável, possuía uma crença profundamente enraizada na vida após a morte. Sua determinação em criar um exército que o acompanharia na morte não era meramente uma demonstração de vaidade, mas uma manifestação de sua profunda aspiração de preservar seu domínio mesmo além do reino dos vivos. A visão do imperador Qin estendia-se muito além dos limites de sua existência terrena. Para garantir a perpetuidade de seu império na vida após a morte, ele sancionou a construção de um exército colossal, que simbolizaria seu poder duradouro e protegeria seu império dos perigos do mundo espiritual. Este feito inigualável na história antiga testemunhou não apenas soldados, mas também artistas, animais e uma variedade de artefatos dentro do vasto complexo do mausoléu. Essas inclusões não foram aleatórias, mas um testemunho da visão holística do imperador de um reino autossustentável no além. Na sombra do imponente mausoléu do imperador Qin Shi Huang, as carruagens e cavalos de bronze emergiram das profundezas da história. 2 carruagens completas, acompanhadas por majestosos cavalos de bronze, foram descobertas a apenas 20 metros a oeste do renomado exército de terracota. Essas carruagens, com sua intrincada artesania e magnificência, esculpiram um nicho único nos anais da arqueologia chinesa. O esplendor das carruagens de bronze não é meramente superficial. Elas oferecem uma porta de entrada para a compreensão da destreza tecnológica, das crenças culturais e dos valores sociais da era Qin. Cada carruagem serve a um propósito distinto, com seus designs, tamanhos e ornamentações revelando a essência de seus papéis. A primeira dessas notáveis carruagens, frequentemente referida como a carruagem alta, destaca-se maior e mais imponente, ostentando rodas mais altas e uma construção mais robusta. Ela é puxada por 4 cavalos de bronze, significando seu propósito como carruagem de guerra. Seu design, com uma estrutura altamente compartimentada, foi elaborado para visibilidade aprimorada, permitindo que os comandantes observassem o campo de batalha, dirigissem suas tropas e se engajassem na guerra com precisão inigualável. As altas paredes desta carruagem de guerra proporcionavam um escudo vital contra a chuva de flechas e projéteis inimigos, garantindo a segurança de seus ocupantes. Dentro dos confins da carruagem, uma meticulosa gama de armas, guarda-chuvas e ferramentas foi meticulosamente representada, simbolizando sua prontidão para a batalha.
A diversidade do exército de Qin Shi Huang, o exército de terracota vai muito além de capturar meras características faciais. É uma representação intrincada da vida dos soldados, estendendo-se aos seus trajes, armamentos e até mesmo aos seus distintos penteados. Esses elementos não são apenas decorativos, eles são simbólicos das patentes e funções que cada soldado ocupava dentro do vasto exército do primeiro imperador da China, Qin Shi Huang. Os soldados não são figuras genéricas, eles incorporam a essência de seus papéis. Por exemplo, arqueiros estão com seus arcos prontos, infantes carregam suas armas com prontidão, generais exalam autoridade e cocheiros estão prontos para assumir as rédeas. Seus uniformes, meticulosamente elaborados, são emblemáticos de suas funções. Arqueiros ostentam aljavas carregadas de flechas, infantes vestem armaduras e carregam lanças, enquanto generais exibem regalias ornamentadas. As armas empunhadas por esses guerreiros de terracota não são meras réplicas, mas instrumentos funcionais, meticulosamente confeccionados para precisão e eficiência. Bestas, flechas, lanças e espadas, algumas das quais mantiveram notavelmente sua afiação por mais de 2 milênios, revelam a avançada expertise metalúrgica da dinastia Qin. Estudos recentes sugerem até mesmo que algumas armas foram revestidas com uma camada protetora de cromo, destacando os avanços tecnológicos da era. Além de sua representação, o posicionamento do exército de terracota é historicamente significativo. 3 enormes fossas contendo os soldados estão situadas a leste do túmulo do imperador Qin Shi Huang. Historiadores acreditam que essa colocação estratégica era uma salvaguarda contra ameaças potenciais dos estados orientais que ele havia conquistado durante seu reinado. Essas fossas foram engenhosamente projetadas, apresentando corredores, divisórias e rampas que facilitavam o acesso e o movimento. O exército de terracota não é apenas uma maravilha militar. Ele oferece insights profundos sobre os aspectos socioculturais da dinastia Qin. A diversidade dos soldados, representando várias regiões e etnias de uma China unificada, sublinha a visão do imperador de um império coeso e unido. Reflete sua ambição de integrar diferentes culturas e populações sob uma única bandeira. Além disso, as ferramentas, armas e trajes dos guerreiros de terracota fornecem uma janela para a tecnologia, moda e estilos de vida da era. Seus trajes mostram as tendências de moda da época, enquanto as armas e ferramentas revelam o estado da arte em artesanato e tecnologia durante a dinastia Qin. É como se os próprios soldados fossem cápsulas do tempo, preservando a essência de sua civilização. Os mistérios dos rios de mercúrio no mausoléu de Qin Shi Huang. As construções arqueológicas contemporâneas oferecem evidências convincentes que apoiam a existência de tesouros subterrâneos sob o monte do mausoléu, sugerindo um reino esquecido de esplendor e mistério. Amostras de solo extraídas das proximidades deste local sagrado revelaram níveis de mercúrio que superam em muito as concentrações naturais de fundo. Esta notável revelação reforça a convicção de que um palácio subterrâneo oculto, repleto de rios de mercúrio, pode estar escondido sob o imponente monte do túmulo. Essas descobertas intrigantes também levantam uma série de perguntas que despertam a curiosidade da mente. Como os habilidosos artesãos da dinastia Qin, com sua maestria e precisão, conseguiram obter quantidades tão abundantes de mercúrio? Como eles navegaram pela tarefa intricada de manuseá-lo e instalá-lo com segurança dentro dos confins do túmulo, onde a serenidade eterna é buscada? Que métodos esotéricos foram empregados para garantir que este mercúrio líquido mantivesse sua forma fluida ao longo de milênios? Espalhados entre as fileiras dos guerreiros de terracota e os reluzentes artefatos de bronze, encontram-se representações de animais exóticos e seres raros, criaturas carregadas de significado simbólico dentro do tecido da cultura e espiritualidade da dinastia Qin. A inclusão deliberada dessas criaturas dentro do mausoléu é uma prova do profundo simbolismo que elas tinham na China antiga. Elas eram consideradas arautos da fortuna, encarnações de virtudes e portadoras de atributos protetores. Na construção deste mausoléu, destinado a servir como o último lugar de descanso do imperador e sua morada eterna, a presença dessas criaturas foi intencionalmente tecida no tecido de seu design, significando um desejo de conferir ao imperador um legado de proteção, prosperidade e prestígio ao longo de sua vida após a morte. Entre essas criaturas simbólicas, a figura dos cavalos destaca-se com um significado resplandecente. Enquanto a cavalaria de terracota e os carros de bronze ressaltavam o papel crucial dos cavalos nos domínios militar e estratégico, outras estátuas equestres no complexo do mausoléu exalam uma aura de cerimônia e ornamentação.
Essas figuras meticulosamente elaboradas refletem os cavalos de pedigree que o imperador Qin Shi Huang recebia como presentes das extremidades de seu vasto império. No léxico cultural da China antiga, os cavalos simbolizavam qualidades de rapidez, resistência e nobreza. Sua inclusão no mausoléu é uma declaração inequívoca do domínio do imperador sobre as vastas terras sob seu governo e sua determinação inabalável de atravessar seu império espiritual com o mesmo vigor infatigável que marcou seus esforços em vida. Dentro dos confins sagrados do magnífico mausoléu de Qin Shi Huang, encontra-se uma revelação cativante, uma notável coleção de criaturas avianas raras e exóticas, cada uma profundamente enraizada no rico tecido das culturas antigas. Esses seres alados, reverenciados como mensageiros que conectavam o reino terrestre e os céus celestiais, são emblemáticos de conceitos profundos como liberdade, transcendência e ascensão espiritual. No coração deste local de descanso imperial, essas representações avianas assumem um significado profundo. Elas podem ter sido meticulosamente posicionadas para servir como condutos de comunicação entre o imperador e os reinos divinos, garantindo que sua estatura exaltada e mensagens pudessem ascender às esferas celestiais. Além disso, a seleção cuidadosa dessas espécies avianas extraordinárias sublinha a influência de longo alcance do imperador. Dentro deste complexo de mausoléu magnífico, reside um reino de animais enigmáticos. Alguns parecem ser simbólicos de espécies nativas da região durante o reinado de Qin. Outros sugerem uma natureza mais mística e espiritual, parecendo saídos das páginas do folclore chinês antigo, seres outrora acreditados possuírem poderes únicos ou servirem como presságios. Sua inclusão no design do mausoléu pode ter sido deliberada, uma maneira de conferir ao imperador proteção sobrenatural, afastando espíritos malignos ou trazendo fortuna na vida após a morte. Este tecido intrigante também pode ser visto como uma janela fascinante para a extraordinária biodiversidade da China antiga. Ele oferece um vislumbre de uma era passada, quando vastas florestas, planícies extensas e majestosos rios eram habitados por uma cornucópia de criaturas maravilhosas. Evoca imagens de grandes expedições de caça imperiais e da troca de animais únicos como presentes diplomáticos, todos os quais acrescentaram a grandiosidade da menageria imperial. Agora é a hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. Ao finalmente abrirem a tumba do primeiro imperador chinês que estava selada por milhares de anos, os cientistas fizeram uma revelação surpreendente das profundezas do mausoléu do rei, onde rios de mercúrio líquido fluem. Contas históricas antigas, especialmente as registradas pelo renomado historiador Sima Qian em sua obra magna Registros do Grande Historiador, lançam luz sobre a tumba do imperador como um reino subterrâneo opulento. Esta narrativa histórica descreve vividamente o interior do mausoléu como uma representação fiel do vasto domínio do imperador, completo com um panorama celestial de estrelas acima e um piso meticulosamente gravado com a topografia da China. O que é realmente notável é que os rios da região, incluindo os majestosos rios Yangtze e Amarelo, foram representados usando mercúrio fluente. Isso transformou o local de descanso final do imperador em um microcosmo reflexivo de seu vasto império em expansão. Essa antiga história, escrita 100 anos após a morte do imperador, nos dá ideias importantes sobre como ele desejava viver para sempre na vida após a morte. Hoje, pode parecer estranho pensar em usar mercúrio líquido, que é altamente tóxico, para criar rios. Na antiga China o mercúrio tinha um significado especial para os alquimistas que acreditavam que ele poderia prolongar a vida talvez até mesmo para sempre. O imperador Qin Shi Huang queria viver para sempre, e há histórias de seus mensageiros embarcando em longas jornadas para encontrar uma bebida especial que pudesse torná-lo imortal. Portanto, o uso de mercúrio em seu túmulo demonstra seu compromisso com essa ideia de vida eterna. O que você pensa sobre essas revelações fascinantes e os insights que elas fornecem sobre o antigo mundo de Qin Shi Huang? Os carros baixos, o segundo carro frequentemente referido como o carro baixo, é uma maravilha da habilidade artesanal meticulosamente projetada com detalhes elaborados que evocam funções cerimoniais e ritualísticas. Este magnífico carro, puxado por uma equipe de 4 majestosos cavalos, exala uma aura de esplendor régio. O que distingue este carro é sua postura graciosamente baixa, que transmite um senso de dignidade e lazer. Adornado com entalhes intricados e detalhes ornamentais, reflete uma clara intenção de servir como um veículo para as excursões pessoais e de lazer do imperador. Ao contrário de seu equivalente construído para os rigores da guerra, este carro é destinado a exibir a grandiosidade e a opulência do imperador. Cada nuance,
Desde as rédeas finamente trabalhadas e freios dos cavalos até as decorações meticulosamente elaboradas no carro, fala volumes sobre a incomparável arte dos artesãos da dinastia Qin. A textura da crina dos cavalos e os padrões delicados nas rodas do carro são renderizados com precisão, transcendendo a essência do bronze e aparecendo quase vivos e fluidos em sua execução. A descoberta desses magníficos carros de bronze tem provocado intensos debates entre os historiadores, cada um buscando desvendar seus segredos. Alguns propõem que esses carros desempenhavam um papel simbólico, garantindo que, na vida após a morte, o imperador continuasse a percorrer seu vasto império espiritual com a mesma autoridade e luxo que desfrutava no reino mortal. Outros argumentam que esses carros poderiam ser réplicas em escala dos usados nas jornadas terrenas do imperador, oferecendo às gerações futuras um vislumbre dos avanços e preferências da dinastia Qin. Os materiais empregados em sua construção, principalmente bronze com ornamentações opulentas de ouro e prata, testemunham a imensa riqueza e recursos da dinastia Qin. A combinação desses metais preciosos no design do carro enfatiza sua importância dentro do contexto mais amplo do mausoléu. Estes não eram meros artefatos, eram componentes cruciais da jornada do imperador para a vida após a morte, incorporando seu legado e status incomparáveis. O dilema da escavação da câmara final de Qin. Certas representações no Mun parecem apresentar formas alternativas de entretenimento, incluindo bobos da corte e artistas. Esses artistas provavelmente proporcionavam entretenimento leve por meio de comédia, imitação ou outras performances teatrais. Sua presença dentro do Melun simboliza a importância da alegria, riso e diversão na concepção do imperador sobre a vida após a morte. Além de seu significado cultural e artístico, a inclusão de acrobatas e artistas no Mun carrega um significado simbólico mais profundo. O imperador Qin Shi Huang enfatizou a continuidade de seu estilo de vida imperial mesmo na morte, semelhante à maneira como ele assegurou a proteção de seu império com o exército de terracota, e a habilidade de percorrê-lo com os carros de bronze. A presença de artistas serve para fornecer entretenimento eterno, garantindo que a vida após a morte do imperador seja tão vibrante e animada quanto seu reinado na Terra. Além dessas descobertas, os arqueólogos desenterraram fossos contendo estruturas arquitetônicas em miniatura feitas de bronze e argila. Esses modelos apresentavam jardins intricados, torres de vigia e palácios, potencialmente representando os grandes complexos do imperador ou oferecendo representações em escala reduzida de seu império. Essas miniaturas proporcionam insights sobre os estilos arquitetônicos e o planejamento urbano da dinastia Qin. Além disso, o complexo do mausoléu rendeu uma coleção substancial de armas não apenas entre o exército de terracota, mas em todo o local. Essas armas incluem bestas, adagas e machados de bico, demonstrando as habilidades avançadas dos artesãos da dinastia Qin. Algumas dessas armas apresentavam decorações intricadas, enquanto outras possuíam inscrições fornecendo informações valiosas sobre suas origens e propósitos. Um dos aspectos mais intrigantes do Melun diz respeito aos seus elementos não descobertos. O radar de penetração no solo e outras metodologias não invasivas forneceram pistas sugestivas sobre a existência de câmaras adicionais dentro do túmulo, que poderiam potencialmente abrigar os restos do imperador Qin Shi Huang e seus pertences preciosos. A hesitação em realizar uma escavação completa do mausoléu está profundamente enraizada em um profundo respeito pelos falecidos, um princípio central da cultura chinesa. Na cultura chinesa, os mortos, especialmente ancestrais e indivíduos reverenciados como o imperador Qin Shi Huang, são altamente respeitados. Perturbar seu local de descanso final é percebido não apenas como uma intrusão física, mas também como uma transgressão espiritual. A santidade do local de sepultamento, destinado a servir o imperador na vida após a morte, está intrinsecamente ligada às crenças culturais. Romper um compartimento dentro do mausoléu pode ser visto como perturbando a paz eterna do imperador e a ordem de seu reino eterno. Textos antigos, como os do historiador Sima Qian, fornecem relatos vívidos do interior do Mun, frequentemente descrevendo-o como cheio de elaboradas armadilhas projetadas para frustrar ladrões de túmulos. Embora algumas dessas histórias possam ser exageradas ou míticas, a possibilidade de encontrar perigos imprevistos não pode ser descartada sem um entendimento abrangente do layout do túmulo e dos potenciais perigos que ele pode esconder. Existe uma relutância em correr o risco de danificar o local histórico ou colocar vidas em perigo. Veilando o legado de entretenimento de Qin Shi Huang, enquanto muita atenção frequentemente é direcionada para os magníficos guerreiros de terracota da dinastia Qin, há um aspecto cativante do complexo do mausoléu que tende a ser negligenciado, embora igualmente encantador.
Este tesouro escondido reside na presença de acrobatas, artistas e músicos, que para historiadores e estudiosos oferecem um vislumbre íntimo dos interesses culturais e de lazer da dinastia Qin, proporcionando uma compreensão mais abrangente dos desejos do imperador para a vida após a morte. No rico tecido da civilização antiga chinesa, o entretenimento ocupava um lugar de destaque. Música, dança, acrobacias e várias formas de diversão estavam entrelaçadas na vida cortesã, desempenhando papéis essenciais em cerimônias religiosas, grandes celebrações e banquetes reais. Qin Shi Huang, o unificador dos estados guerreiros e fundador da dinastia Qin, sem dúvida estava cercado por uma comitiva dos mais habilidosos artistas, que o entreteriam com suas performances na corte. É lógico supor que o imperador desejasse levar a alegria desses entretenimentos consigo para a vida após a morte, garantindo uma eternidade repleta de risos e arte. As figuras de acrobatas encontradas dentro do complexo do mausoléu são capturadas em uma variedade hipnotizante de posturas dinâmicas. Algumas estão congeladas em meio a paradas de mão, enquanto outras contorcem seus corpos em formas intricadas, mostrando a incrível flexibilidade e habilidade pelas quais os acrobatas chineses antigos eram renomados. Essas figuras não apenas destacam as extraordinárias habilidades físicas dos artistas, mas também sublinham a importância da acrobacia como forma de arte durante a Era Qin. Naquele tempo, a acrobacia transcendia o mero entretenimento. Era um ofício disciplinado que exigia treinamento rigoroso, com raízes que se estendiam até tradições religiosas e folclóricas antigas. Além dos acrobatas, músicos e dançarinos também são imortalizados dentro do complexo do mausoléu. Algumas figuras são representadas segurando instrumentos típicos da época, oferecendo insights valiosos sobre as tradições musicais da antiga China. Essas representações oferecem pistas sobre os tipos de instrumentos populares durante a dinastia Qin, lançando luz sobre seus designs e talvez até os estilos musicais preferidos na época. Os dançarinos congelados capturados em posturas graciosas ecoam os ritmos e coreografias das danças antigas. É possível que algumas dessas danças tivessem significado cerimonial ou espiritual, aprofundando ainda mais nossa compreensão dos aspectos culturais e religiosos da dinastia Qin. A presença de acrobatas, artistas e músicos dentro do complexo do mausoléu revela uma dimensão cativante e multifacetada deste mundo antigo, oferecendo uma apreciação mais profunda dos desejos do imperador para seu legado eterno. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique em um dos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.